Olá, mulherada! Hoje, nesse vídeo aqui, eu quero falar para vocês sobre o que torna a escrita um ato terapêutico, né? O que afinal faz com que escrever seja terapêutico. Recebi esses dias uma pergunta sobre o que eu devo escrever, né? Eu devo escrever sobre o meu dia a dia, como se fosse um diário, eu devo escrever sobre as minhas emoções. Bom, eu vou responder essa pergunta aqui também. Então, o que torna a escrita um ato terapêutico é a gente escrever sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas sensações, dar nome às nossas vivências, a partes de quem nós somos, poder refletir sobre isso, acessar novas perspectivas. Inclusive, James Pennebaker, que é um psicólogo social e ele foi o pioneiro nos estudos de escritoterapia, ele fala muito sobre a escrita expressiva no processamento do trauma. Então, escrever sobre vivências traumáticas, sobre conflitos emocionais, sobre eventos estressores da nossa vida. Muitas vezes, né, na nossa vivência, a gente passa por situações como essas e isso fica numa gavetinha, fica guardado. É algo que muitas vezes não se acessa porque é doloroso, não se olha, não se fala, não nomeia, não se aproxima. É quase como um monstro, né? Um monstrinho da nossa vida. E falar sobre isso em voz alta, para algumas pessoas, é ainda mais difícil. Então, a escrita, ela também vem como uma forma mais possível de olhar para algumas vivências dolorosas, poder se aproximar disso, e à medida que eu me aproximo, eu também posso ir processando, elaborando isso nessa experiência, né, na minha vida, fazer com que isso ocupe um outro lugar na minha vida. Até porque muitas vivências traumáticas, vivências dolorosas, enfim, eventos estressores do nosso passado afetam a nossa vida no presente e todas as áreas da nossa vida. Então é muito importante que a gente possa olhar para isso, elaborar isso, processar isso, né? Se aproximar de alguma forma. Inclusive, muitas dessas vivências podem causar danos não só para a nossa saúde emocional, mas para a nossa saúde física também. E quanto mais expressividade emocional na escrita terapêutica, mais a gente se beneficia. Inclusive tem estudos com grupos diferentes, né, com objetivos diferentes, onde foi pedido para um grupo escrever de uma forma mais racional, né, objetiva, e um outro grupo foi conduzido para escrever com o máximo de expressividade emocional possível. E aí o resultado, né, desse estudo foi que o grupo que colocou mais expressividade emocional na prática de escrita teve resultados muito mais positivos do que o grupo com essa escrita mais racional, né, mais objetiva. E aí, voltando um pouquinho para aquela pergunta que eu falei que eu recebi, né, essa mulher me perguntou o que ela deveria escrever na escrita terapêutica. Se ela deveria fazer como um diário, falando sobre os acontecimentos do dia a dia dela, ou se ela deveria escrever sobre emoções. E aí, né, conecta, né, com o que eu falei até agora, que é independente do que ou como a gente for escrever, porque a escrita terapêutica ela pode ser feita em diversos formatos, onde a gente escreve sobre diversas situações, inclusive no formato de um diário sobre situações do nosso dia a dia, né? Mas tem algo que é imprescindível, que é a gente colocar a expressividade emocional ali, que é a gente falar sobre as nossas emoções, que é a gente falar sobre como essa situação nos afeta, colocar ali sobre como eu reajo diante dessas situações, como isso afeta a minha vida. Então, essa é a parte mais importante da escrita terapêutica. Independente se eu estou fazendo num formato de diário, escrevendo sobre situações do meu dia a dia, se eu vou escrever sobre um evento passado específico, se eu vou escrever no formato, sei lá, de carta, se eu for escrever num formato mais poético, se eu for escrever... Independente disso, o principal é eu colocar ali como essa vivência, essa situação me afeta, quais são as emoções, nomear isso, como é que isso afeta a minha vida, como é que isso afeta outras áreas da minha vida, como é que isso afeta a forma como eu me enxergo.
E aí vem uma questão, né? A gente não é ensinado a olhar para as nossas emoções, a reconhecer as nossas emoções, a ter um repertório emocional ampliado. Inclusive, a Brené Brown, ela coloca que a média de emoções que nas pesquisas dela, as pessoas que foram entrevistadas, né, a média de emoções que essas pessoas sabem nomear são 3 emoções. E normalmente são as emoções mais básicas, assim, raiva, amor, tristeza, alegria. E, gente, existem muitas e muitas variações dessas emoções. Então aí a gente vê que o nosso repertório emocional ele é super limitado. E qual que é a problemática de um repertório emocional limitado? A pessoa não vai saber lidar com essas emoções. A pessoa não vai criar estratégias funcionais, saudáveis de lidar consigo mesma, com essas emoções e com as mais diversas situações do dia a dia e em qualquer área da vida, e isso afeta demais, negativamente, as relações e a nossa comunicação também. Então, a escrita terapêutica, ela também tem essa função de ampliar o nosso repertório emocional e de autorregulação, de inclusive criar estratégias para que se possa lidar com essas emoções e com as situações nas quais essas emoções vão ser despertadas. Pensando, né, que a maioria das pessoas tem um repertório emocional limitado, é muito interessante utilizar algumas outras ferramentas para ajudar a gente a nomear essas sensações, essas emoções, né, diante de algumas situações. E uma dessas ferramentas é a roda das emoções. Inclusive, eu vou deixar aqui, em algum lugar aqui da descrição do vídeo, para vocês acessarem a roda das emoções, que pode ajudar vocês nas práticas de escrita a nomear o que vocês sentem em cada uma dessas situações, eventos da vida de vocês. E isso, sem dúvidas, né, com a prática vai ajudar muito vocês a ampliar o repertório de vocês e a se autorregular. E aí tem uma outra questão assim da escrita terapêutica, né, do que torna ela terapêutica, que são alguns pilares. Não só o ato de escrever, né, escrever livremente, escrever sobre as mais diversas situações, né, da tua vida, emoções, enfim, mas também reler o que foi escrito. Reler, né, acessar as escritas já feitas, reler uma escrita recente, olhar para isso depois, um tempinho depois de escrever, né? Muitas vezes é importante escrever, dar um tempo e depois acessar novamente essa escrita. Porque às vezes quando a gente está muito próximo da situação, daquela vivência, daquela emoção, tem uma certa tendência a se colar nela e a não acessar novas perspectivas, não ampliar a nossa visão em relação àquela situação. A escrita terapêutica ela também tem essa função de nos descolar um pouco daquilo que está sendo vivenciado dentro da nossa mente, dentro, né, da gente. Então já é algo que a gente enxerga por outro ângulo, literalmente, né? E reler as nossas escritas também nos dá essa oportunidade da gente acessar isso de outras perspectivas, de outros ângulos, descolado dessa situação. Reler, né, já nos coloca num outro lugar ainda. Então, quando eu tô vivenciando aquilo internamente, eu tô numa posição. Quando eu escrevo sobre aquilo que está sendo vivenciado, eu acessei outra posição. E quando eu leio aquilo que eu escrevi, eu já estou numa outra posição, num outro ângulo. Então, esse é um outro pilar muito importante da prática de escrita terapêutica. Pensar, né, no que foi escrito, refletir sobre isso, analisar a linguagem, as palavras que eu utilizo, isso também é muito importante. E tem um tópico que pode ser muito enriquecedor, que é discutir e compartilhar algumas das escritas. Claro que a gente não se sente confortável para compartilhar tudo o que a gente escreve e, obviamente, tem que ser num lugar que a gente se sinta segura, com suporte, que a gente não se sinta ameaçada, que a gente se sinta confortável para compartilhar.
Então, esse ambiente pode ser o teu ambiente de psicoterapia, por exemplo. Então, levar as tuas escritas para a tua psicoterapia pode, assim, alavancar muito o teu processo psicoterapêutico. E pode te trazer, inclusive, né, uma outra visão ali. Ou, por exemplo, grupos de mulheres, grupos de escrita terapêutica. Dentro da comunidade de escrita terapêutica que eu criei, a gente faz muito isso. Inclusive, a gente pratica todos esses pilares da escrita terapêutica. A parte de escrita mesmo, né? De escrita livre, de escrita com direcionamento, e essa parte do grupo, do ambiente seguro e acolhedor, onde todas ali estão escrevendo sobre si, sobre suas vivências e podem compartilhar num ambiente seguro, acolhedor, sem julgamento. E também a gente faz dentro desse espaço análises das escritas terapêuticas, onde a gente pode analisar mesmo a linguagem, né, a narrativa, o que foi colocado ali no papel. Então todos esses pilares eles são trabalhados, exercitados dentro da nossa comunidade de escrita terapêutica para mulheres. Então é um ambiente exclusivo só para mulheres também, o que torna esse ambiente ainda mais acolhedor, ainda mais seguro pra gente. Agora, o que a escrita terapêutica não é, né? A escrita terapêutica, ela não é algo onde a gente precise se preocupar com pontuação, com ortografia, com a ordem do texto, com a melhor forma de escrever. Nada disso é relevante na escrita terapêutica. A ideia da escrita terapêutica é deixar fluir, é escrever continuamente, é não se preocupar com isso, porque não vai ter nenhum professora de português avaliando a tua escrita. A ideia não é essa, inclusive, essa escrita é feita para ti, ela é feita para que tu olhe para isso, né? Então, ninguém vai estar avaliando a tua escrita, a ideia não é essa. Não necessariamente a escrita terapêutica precisa ser poética, embora tenham algumas práticas de escrita que podem ser feitas sim, através de poesia, através de uma prática mais criativa mesmo, né? Então, mas não tem essa necessidade de ser um texto poético, de ser um texto, né, algo muito elaborado, nada disso. Então, mulher, eu espero que tenha clareado aí pra ti o que é escrita terapêutica, o que não é, o que torna a escrita, né, uma ferramenta terapêutica. Comenta aqui pra mim se foi esclarecedor esse conteúdo, se tu tem alguma dúvida, se tu já pratica, se tu não pratica escrita terapêutica, coloca aqui que eu quero muito saber. E a gente se vê num próximo conteúdo. Um beijo!